Comunidade cartoleira, tá começando mais um Caioba Cartola Show e a gente fica tão feliz quando as nossas dicas funcionam. Claro que eu tô falando da Liga Betano, a gente já começa o programa trazendo o maior pontuador do final de semana, que foi o Rafael Lennon, fez mais de 130 pontos. E dá uma olhada, quais foram as nossas dicas? Pedro, atacante do Flamengo. Matheus Pereira, meio-campista do Cruzeiro. Estevão, essa joia do futebol brasileiro. O centroavante do Fortaleza, claro que eu estou falando do Lucero. Lucero do Fortaleza, Pedro do Flamengo, Estevão do Palmeiras, ele botou a faixa de capitão no atacante do Palmeiras, e Matheus Pereira. Os quatro fizeram gols. O diferencial foi fechar a defesa do Juventude. Gabriel, goleiro, Roger Machado, treinador, e teve uma substituição. Entrou o Brits do Fortaleza, 9 pontos, garantiu o SG. Ouçam as dicas aqui do programa e completem com a intuição de vocês, porque aí vocês fazem muito mais pontos do que eu, claro. Esse foi o time do Rafael, o maior pontuador do último final de semana. E Brasileirão é Brasileirão Betano. Então faz o seguinte, tá mandando bem demais na hora de escalar o seu time aqui no Cartola? Entra na Betano e deixa o seu palpite. Abrindo a sua conta agora, você ainda ganha um bônus de até R$1.000 no primeiro depósito. Agora, chegou a hora de ir para casa receber mais um grande convidado para escalar um timaço para essa rodada de Brasileirão. Já estou aqui em casa, então, para receber sempre um grande convidado, um cara que manja muito de cartola. Tá aqui no Caioba Cartola Show pela primeira vez e a gente está muito feliz em te receber, João, de Escola para Cartoleiros. Tudo jóia, meu amigo? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Caião. Prazer estar aqui. Espero que venham outras oportunidades também. Tá voando nessa temporada? Como é que você tá? Cara, 1.130 pontos ao todo. Tá bem, vamos bem. Vamos tentar continuar humilde. 1.130 pontos é liderança de todas as ligas. É um fenômeno. É muito ponto, cara. As últimas rodadas, acho que já são 3 rodadas seguidas, passando dos 80 e vamos em busca dessa mais uma vez. João, só lembrar toda a galera que o programa vai ao ar toda terça-feira às 19 horas. Quando a gente tem rodada dupla, né? Quando a gente tem meio de semana e final de semana, a gente faz na sexta, que não é o caso dessa semana. Essa semana a rodada está desmembrada, mas eu queria começar o programa, depois de te apresentar, e mandar um grande beijo para o meu amigo, meu irmão, Veloso, Roberto Veloso, que me ajuda aqui no programa, que faz as lives do Cartola, que a comunidade, todo mundo conhece, um cara que entende muito de Cartola, entende muito de futebol. Veloso hoje está fazendo aniversário. Um beijo, meu amigo. Amanhã eu tô no Rio de Janeiro para te dar um abraço pessoalmente, viu? Antes de falar da abertura do mercado e do jogador mais escalado, a gente sempre tem um desafio no programa com o convidado do programa anterior. E a Josi, do Mitada Retada, tem um recadinho para você, João. Galera do Caioba Cartola Show. Vocês estão vendo aqui nada mais, nada menos do que a líder do ranking. Isso mesmo. A mãe do SG, líder do ranking. A mãe tá chata nessa rodada pra caramba. Então se liga que o teu desafio não vai ser moleza, não. O desafio vai ser escalar 3 jogadores que desvalorizaram pelo menos uma cartoleta na rodada 15. Gostou? Ei, fui mal nessa rodada, hein? Mas, como eu não quero perder minha coroa, tinha que vir um desafio bem difícil. Então, boa sorte na rodada e vamos pra cima. Josi, 98,33, assume a liderança, desbanca o paizão e assume o primeiro lugar aqui da temporada do programa. Mandou bem demais. E agora eu quero ouvir de você, João. 3 jogadores que tenham desvalorizado mais de uma cartoleta. Complicou muito a tua escalação? Sendo sincero, mais ou menos, porque desses 3 ali, uns 5, 6 eu já tava de olho. Então, até que vai dar para encaixar bem aqui. Dá para fazer um time competitivo? Dá. São opções boas. A gente tem vários nomes aí que já a gente vai mostrar na tela aí. Então, abre o campinho para a gente, porque o mercado abriu e o jogador mais escalado é o Estevão do Palmeiras, essa joia do futebol brasileiro. O moleque joga muito,
tá decidindo todos os jogos, bate pênalti, como a gente está vendo aí contra o Cuiabá, fez um golaço na última rodada contra o Bahia, personalidade, drible, mas quem manda aqui é você, João. O convidado é que esse cara, eu só sou um auxiliar técnico. O Estevão vai para o jogo, ele vai imitar ou vai deixar de fora achando que ele pode zicar? Cara, assim, eu acho que no ataque a gente tem muitas opções essa rodada. E o Estevão com certeza é uma delas, né? A gente tem Hulk, a gente tem Verratti, Pedro, o Estevão. Então, assim, são nomes muito bons. Eu acredito que contra o Atlético Goianiense o Estevão vai fazer pelo menos 10 pontos. Então, tem que estar no time, não tem jeito. Podemos abrir o campinho, então, pro Estevão? Com certeza. Ele não é um dos que desvalorizaram, porque ele tá mitando demais. Porém, tem que estar no time. Já pode botar o Estevão, atacante do Palmeiras. Acho que vai ser uma das unanimidades, mas é isso. Tem muito atacante bom. Olha a média dele, impressionante. Sim. Média de 7 pontos. Na última rodada ele fez 13,40. Tá jogando muita bola. Abrindo o nosso ataque, Estevão do Palmeiras. E aí, João, você quer fechar o trio de ataque? Quer começar lá por trás? O que você prefere? Já que tá aí, vamos encerrar esse trio de ataque já, e inclusive uma das peças, ou talvez duas das peças que eu escalaria que desvalorizaram, né? A gente tem o Hulk, que perdeu uma cartoleta, jogando em casa contra o São Paulo, mesmo ele desvalorizando, se você reparar nas últimas 4 rodadas aí, desde que ele voltou, em todas ele passou dos 8 pontos. Então, por exemplo, na 13ª rodada ele fez 9 pontos sem participar de gol. Na última ele fez 8,80 sem participar de gol. Então é um cara que tem uma média básica muito boa. E o Galo tem a volta do Arana, né? Então acho o Hulk uma peça muito boa, e inclusive já cumpre um dos 3 do nosso desafio. Então acho que o Hulk seria uma boa opção. E aí, para encerrar o nosso ataque, a gente tem 2 opções excelentes. A primeira seria o Pedro, que tá comendo a bola, não tem como não olhar para ele. Se você pegar as últimas rodadas dele, em todas ele tá passando dos 5 pontos. Inclusive na 14ª ele entrou e deu uma assistência. Então assim, tá jogando demais. Então acho que o Pedro vale muito a pena olhar para ele. Ou se não, o Verratti, que pega um Corinthians que também tá numa fase muito ruim, acabou tomando uma goleada ali do Cruzeiro, né? E, pô, o Verratti é um cara que chuta muito, ele bate pênalti, o Vasco no São Januário tem tudo para ir bem também. Então, minha dúvida é entre Verratti e Pedro, e eu vou deixar você, Caio, escolher. Ó, eu confio mais no Pedro e acho o confronto do Vasco um pouco mais fácil do que tem o Flamengo, né? O Flamengo recebe o Fortaleza e o Vasco recebe esse Corinthians que tem uma defesa muito frágil. É um time que dá muita finalização para o adversário. A questão que pode pesar na sua escolha é que você tem que escalar 3 jogadores que tenham desvalorizado mais de uma cartoleta. E aí o Verratti, dentre esses 3, poderia ser a sua segunda escolha. E agora? Cara, você que sabe. Eu confio mais no Pedro. Acho o jogo do Verratti mais fácil. Se você tiver outros 2 nomes, vamos de Pedro. Se você tiver dificuldade, vamos de Verratti. Vamos fazer assim, vamos com o Pedro por enquanto. E aí, se precisar, se a gente não encontrar nenhuma opção, a gente volta e troca pelo Verratti. Porque os 2 são nomes excelentes e difícil de decidir. Mas... E os 2 têm pênalti, os 2 finalizam pra caramba, artilheiros, é aquele problema bom, né? Essa rodada tem muita opção no ataque, tá difícil de escolher. Vamos pro meio de campo, depois a gente faz o banco de reservas, vamos pro meio de campo então, vamos fazer o time titular inteiro. Primeiro nome, eu acho que unanimidade da rodada e já cumpre também o desafio, não precisa nem falar, já selecionou ali o Veiga, nome excelente, já cumpre ali, perdeu uma cartoleta na última rodada. E é um jogador que tem uma média básica nas últimas rodadas, ele vem pontuando bem, mesmo quando não participa de gols. E quanto ao Atlético Goianiense, o Palmeiras tem chances muito grandes de fazer 2 ou mais gols. Então a chance do Veiga participar de algo é muito grande, já que ele é o cara que bate ali as faltas, escanteios, e é um dos possíveis batedores de pênalti também do time, né? Então acho o Veiga contra esse Atlético Goianiense muito bom. Junto com ele, a gente tem várias outras opções, que inclusive uma delas seria o Mateuzinho contra o Botafogo. É um jogador que eu acredito que pode muito bem, ele, principalmente em casa, tem uma média boa, só que a fase dele recentemente não está sendo tão boa. Eu queria perguntar pro Caião, e aí, vale a pena o Mateuzinho ou você acha que tem nomes mais seguros? Cara, João, você sabe que eu gosto muito do Mateuzinho, mas nos últimos jogos ele tem ido melhor fora de casa do que em casa. Não consegui assistir o jogo do Vitória, porque normalmente é o horário que eu estou fazendo os jogos, a transmissão pela Globo. Mas assim, se você pegar os jogos dele fora de casa, ele tem garantido
uma média melhor do que jogando lá no Barradão. Tenho dúvida, sabia? Eu não sei se eu iria com o Mateuzinho nessa rodada, não. Bom, então vamos colocar um outro nome que eu acredito ser um nome muito bom e que provavelmente todo mundo vai olhar. Mateuzinho, vamos passar, vamos de Scarpa. Eu acho que o Scarpa, agora com a volta do Arana, o Galo vai ficar bem ofensivo. E o Scarpa, mesmo em rodadas ruins para o Galo, como por exemplo foi a última e depois também contra o Flamengo, ele vem pontuando bem. Eu acredito que essa é uma rodada onde o Galo pode ser favorito, né, contra o São Paulo. A fase do São Paulo é melhor. É um jogo, igual o Caião falou antes aqui da gente iniciar, um jogo que, não tem como adivinhar o que vai acontecer. Mas acho que o Scarpa, independente de tudo, desarma, chuta, participa do ataque, então é um jogador que acredito que vai fazer bastante sentido para esse meio de campo. E agora, o terceiro meia vai ser uma opção muito difícil, porque a gente tem vários nomes. Mas eu, João, acredito que pela fase do Grêmio não ser tão boa assim, acho que o Matheus Pereira é um jogador que vai estar no meu time, é um jogador que ele é meia no Cartola, mas ele vem atuando como um atacante, basicamente. Então, acho que o Matheus Pereira contra o Grêmio, válido pra caramba, e eu, João, iria com ele. O que você acha, manda. Escolhi bem? Bem, tá forte esse meio de campo. O Matheus Pereira joga muito, né, cara? Dentro e fora de casa ele joga muito, ele é o jogador mais talentoso desse Cruzeiro que ainda não estreou os reforços. Acho o Adson do Vasco também um bom nome, o Mateuzinho do Vitória um bom nome. Tem boas opções, o Cristaldo do Grêmio pela bola parada, por ser batedor de pênaltis, também tem média básica, é um cara que você pode levar em consideração, mas gostei desse meio de campo. Vamos agora para as laterais? Bora? Bom, vamos lá. Laterais, eu acho que um primeiro nome que a gente sempre tem que destacar é o Arana, ainda mais agora retornando, é um jogador que joga muito ofensivo, gosto bastante dele. Um outro lateral que eu gosto muito é o William, mesmo fora de casa, é o possível batedor de pênalti do Cruzeiro, tem uma média básica muito alta, eu gosto demais. Temos ainda Piquerez, também outro jogador, possível batedor de pênalti, desarma, tem um jogo bom pela frente. Ayrton Lucas, participação de gols, está sendo uma boa opção também. E aí, desses 4, a gente tem que escolher 2. A gente ainda tem, por exemplo, um Piton contra o Corinthians, que pode ter a lei do ex, participação de gol. Tem ainda Cuiabano, que também está jogando demais, pega esse Vitória que toma muitos gols. Então, assim, lateral tem muita opção, não tem como ir sem lateral, tem muita opção aí. E aí, a gente tem que escolher 2, né? E aí, esses 2, infelizmente, um vai ter que ficar de fora. Na minha opinião, o Palmeiras ser... tem o Claudinho ainda também, né? O Claudinho é um lateral que apoia bastante e pega esse Fluminense que está numa fase bem ruim. E poderia ser até uma opção para completar nosso desafio, mas ainda não. Eu acho que nossos laterais para essa rodada, eu e o João iria com o Piquerez. Eu acho que ele é uma unanimidade contra esse Atlético Goianiense, por desarmar, por poder jogar no meio de campo, por bater pênalti, cara. Não tem como deixar de fora, ainda mais o Atlético Goianiense está sem o Luiz Fernando, então... grandes chances, aumenta a chance do Palmeiras manter esse SG, então o Piquerez, grande nome. E o segundo lateral, eu vou pedir uma consulta aí pro Caio. E aí, Caio? Tem muito nome, cara. O que você me recomenda? Muito nome, cara. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu seleciono 2 e você escolhe, tá? Pode ser. Eu gosto muito do Piton e gosto muito do Ayrton Lucas. Para essa rodada, eu gosto muito desses 2. Cara, o Piton vem de umas pontuações muito boas, né? Nas últimas rodadas, está participando muito do ataque. Pode ser um nome muito bom e diferente, né? Porque poucos estão olhando. Difícil, hein? Difícil essa. Difícil. O Ayrton Lucas pega um Fortaleza. O Fortaleza é um jogo difícil, né? Não é um jogo tão fácil assim, mas também vem numa fase muito boa. Para diferenciar, eu acho que eu vou de Piton, porque o Ayrton Lucas está nos mais escalados, então, para diferenciar um pouco da galera, uma opção que nas últimas 4 vezes que jogou fez mais de 5 pontos, então, o Piton tá na fase boa, vou confiar nele. Bora, Piton foi poupado na última rodada? Poupado não, né? Tava suspenso, Sim. Mas tá de volta. Eu acho que isso é legal da gente falar, né? Você tem muitas opções para atacantes, para laterais. Então, você tá liderando a tua liga, faz o básico. Vai nos jogadores mais escalados, garante ali aquela média básica e você não vai ter surpresas. Pô, preciso tirar uma diferença, quero encostar no líder. Você tem várias opções de jogadores que podem imitar e ir muito bem nessa rodada, né, João? Isso aí, eu acho que não dá para fugir do 4-3-3, sendo muito sincero, tem lateral e tem muito atacante. Você mudar essa formação, você tá tirando um potencial muito grande de pontuar bem. Então vamos para a zaga? Bom, para a zaga, vamos lá. Temos alguns zagueiros
bons aí para essa rodada. Alguns que até são opções muito visadas, como por exemplo ali o Gustavo Gomes, que na última rodada ele voltou a jogar pelo Palmeiras e jogou muito bem, né? Conseguiu uma boa pontuação. Então acredito que ele já seria a minha primeira escolha. Acho que o Gustavo Gomes contra esse Atlético Goianiense, como eu falei, que está sem o Luiz Fernando, que para mim é o principal nome ali do Atlético. Então o SG do Palmeiras para mim se torna um SG ainda mais provável de acontecer. E acho que o Gustavo Gomes uma aposta muito boa, desarma bem, pode participar do ataque, fazer gols de cabeça. Então Gustavo Gomes é meu primeiro nome. O segundo nome, aí agora a gente tem várias opções para escolher também, né? Eu acho que um Kaique Rocha contra o Bahia é um nome muito bom, é um jogador que desarma, que também pode manter SG. Naves, assim como o Gustavo Gomes, uma dobradinha na zaga, também pode ser um zagueiro interessante. Temos ainda a zaga do Flamengo, como por exemplo o Fabrício Bruno, um zagueiro que eu acredito que na última rodada desarmou bem e nessa também pode desarmar ainda, manter esse SG. A gente tem um Rômulo do Galo contra o São Paulo, que é um jogador que joga meio que de lateral, participa do ataque, então gosto bastante também dele. Wagner Leonardo é um jogador também, tem uma média muito boa de desarmes, então assim, zagueiros também não falta, tem nomes muito bons aí para essa rodada. Só que, sendo muito sincero, meu segundo zagueiro, eu ia pedir ajuda pro Caião, mas dessa vez não vou pedir não. Meu segundo zagueiro, eu vou deixar Fabrício Bruno. Acho que Fabrício Bruno um jogador bom e acho que pelo menos um zagueiro, um defensor do Flamengo é interessante a gente ter, já que a gente não foi com o Ayrton Lucas, né? Então, o possível SG do Flamengo, acho que por gestão seria legal o Fabrício Bruno, por esses desarmes, por uma possível SG, participação em gol. Então, é isso. O que você acha, Caio? Escolhi bem? Ótimo. João, deixa eu tirar uma dúvida. A gente tem, né, e a gente traz sempre aqui para o programa, o maior pontuador da rodada na Liga Betano. E normalmente, vou te falar que mais de 50% das vezes, eles fecham a defesa de um time só, que é um risco, porque se você toma um gol, você perde o SG de 4, 5 caras, né, os 4 da linha defensiva e mais o goleiro, mas que tem dado muito certo, né? Por exemplo, agora, a gente já trouxe aqui para o programa, o maior pontuador fechou a defesa do Juventude, depois entrou o Brits, porque um dos jogadores não foi escalado. Mas se você tivesse que fechar a defesa para essa rodada, qual você acha que é o grande favorito a garantir SG? Na minha visão, Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras segurou o Bahia na última rodada. Teve a volta do Gomes, que é um jogador que reforça muito essa defesa do Palmeiras. E acredito que contra um Atlético Goianiense na fase ruim e sem o principal atacante, acho que o Palmeiras é o grande favorito para SG. Falta o nosso goleiro e o treinador, João. Vamos lá. O último zagueiro que eu também queria destacar é o Rodrigo do Criciúma, porque o Fluminense é um time que vem tomando muitos gols de cabeça, né? Então acho que talvez um Rodrigão aí faça sentido. Ele já é um jogador que tem algumas finalizações nesse campeonato e, enfim, acho que pode ser um jogador, uma aposta bem arriscada aí, mas que pode dar certo devido à fase do seu adversário. Vamos lá. Goleiros. Eu acho que goleiros aí a gente tem um detalhe das cartoletas, né? Não tinha percebido isso. Desafio também. Tá, vamos lá. Tem esse detalhe. Não tinha percebido. Bom, então muda um pouco aqui minha cabeça. Eu ia falar do Everton, acho um goleiro excelente para a rodada. Tem Bento também, que é um ótimo goleiro. A gente tem ali o Rafael voltando para o São Paulo, que contra esse Galo, com certeza ele vai fazer muitas defesas. Léo Jardim para SG, mas o próprio Rossi também é um ótimo goleiro. Mas por falta de cartoletas, eu acho que um goleiro que vai ajudar a gente a cumprir o desafio da rodada e ainda pode fazer muitas defesas é o Gustavo. É um dos goleiros mais baratos que tem, goleiro do Criciúma. Jogando em casa, esse Fluminense desesperado, né? Vamos colocar assim, vai atacar muito e eu imagino que o Gustavo vai trabalhar. É um jogador que desvalorizou quase 2 cartoletas na última rodada. Ele não tem uma média, né? Que, excelente, esse cara é regular demais. Porém, é uma aposta devido à falta de cartoletas e imaginando também que ele vai fazer muitas defesas contra o Fluminense desesperado, que vem cedendo muito, né? Todo goleiro que está enfrentando o Fluminense está pontuando. Então, imaginando aí que o Gustavo vai fazer muitas defesas. Boa. Então vamos com o Gustavo e assim ele paga o desafio da Josi, que era de escalar 3 jogadores que tenham desvalorizado mais de uma cartoleta. Ele botou o Gustavo, ele botou o Rafael Veiga, ele botou o Hulk. Foi o Hulk? Não, foi o Hulk, né? O Hulk. 3 jogadores do desafio do programa. Quem é que vai ser o seu treinador? Aí a gente tem que ver o que sobrou, né? Porque o programa te complicou
e não dá para escalar o treinador. Temos Não que dá. mudar alguma coisa. Vamos ter que mexer. E aí, Caião? Tirar o Gomes e pôr o Naves? Pode ser, eu gosto. Você acha que perde muito? Eu tô olhando aqui, ó, o Piton tem 7 cartoletas. A defesa até que tá barata, é só o Gomes que é o mais caro. É, O Matheus Pereira vai trocar ele por quem? eu pensaria ou no Gomes, ou no Matheus Pereira, ou no Scarpa. Eu mexeria em um desses 3. É o que eu tô imaginando. Colocar um Adson ali no meio de campo. Já barateia bastante, mas você que manda, cara. Cara, é difícil essa, hein? Eu acho que eu vou seguir isso aí. Vamos tirar o Matheus Pereira e colocar o Adson, que tem lei do ex. É um jogador que é meia no Cartola e joga de atacante. E é barato. Então acaba que vai economizar um pouquinho das nossas cartoletas aí pro nosso técnico, né? Cara, Então, olha a diferença. Você ganha mais 5 cartoletas e aí fica tranquilo para escalar o treinador. Pois é. Nessa situação aí que o time tá com poucas cartoletas, né? A gente vai ter que mexer isso aí, mas é um jogador que vem bem nas últimas rodadas, ele vem atacando bastante, vem jogando como atacante, basicamente, né? Então, é um meia que a gente ganha um atacante, assim como o Matheus Pereira era, então ficou muito bem escalado também. Vamos pro nosso treinador, então. Bora Eu lá. vou deixar a faixa de capitão para a última. A gente vai fazer o banco e depois eu quero saber quem é que vai levar a faixa. De Milito para baixo, quem é que vai ser o treinador para essa rodada? Tá, eu acho o Milito um nome muito bom, gosto bastante dele, e sendo muito sincero, dentre as opções que a gente tem, ele é o que eu mais confiaria. A gente tem um Tencate contra o Fluminense, pode ser que vá bem, mas o jogo é difícil. Mancini não deve vencer, o Grêmio também, não sei, não dá para confiar. O Vitória seria uma opção, mas não vem desempenhando tão bem assim. O Mano, a fase do Flu não é boa, e acaba que a gente tem o Milito. Por pouco não tem o Rafael Paiva, que já aí seria uma opção um pouco melhor. Mas das opções, Milito, e a gente consegue fechar o nosso time assim. Boa! Milito de treinador. Vamos fechar o nosso banco? Vamos começar pelo gol. Cara, goleiro. Eu acho que um goleiro que pode ir muito bem nessa rodada aí seria Lucas Arcanjo ou Mendes. Aí eu vou deixar o Caião me ajudar nessa. Eu acho que eu vou de Arcanjo. Acho que ele vai tomar mais bolada do que o Matheus Mendes. Lateral. Lateral. Vamos lá. Eu acho que a gente tem... Vai descendo aí. Vamos lá. Wesley, sem dúvida. O Wesley tem uma média básica interessante. Tem o Claudinho também, mas eu acho que o Wesley é mais seguro do que o Claudinho nessa rodada. Zagueiro. Zagueiro. A gente tem o Rodrigão, que foi uma aposta que a gente falou aqui. Mas eu acho o Wagner Leonardo mais seguro também do que o Rodrigo. Então, eu iria de Wagner Leonardo aí. Meio campista. Quem é que vai pro banco? Vai descendo aí, vamos dar uma olhada. Acho que o Gerson, um candidato forte aí para esse meio de campo. Gabriel Menino um pouco, não tão forte quanto o Gerson. Zapelli é uma ótima opção, mas não tão quanto o Gerson. Acho que daí vai ser Gerson, não tem por onde correr. Acho que o Gerson, por ser esse armador do Flamengo, né, enquanto a Rascaeta não volta, Dela Cruz não volta, pode ser ele. É um jogador bom, precisa de pouco para valorizar, é uma opção. Boa. E pro ataque? Por ataque, temos aí Júnior Santos, acho que é um dos melhores aí do banco, mas vamos descendo e vamos ver quem mais a gente pode encontrar. Pablo, uma opção também, mas acho que o Flaco Lopes, pelo jogo, não vai ter outra opção. Vai ser ele. Inclusive, ele é um outro nome que desvalorizou bem na última rodada, né? Perdeu uma cartoleta, poderia ser uma dobradinha com o Estevão aí, mas aí eu já acho que tem muita coisa no ataque. Mas ficou forte esse time, hein? Ficou bom? Ficou bom? Gustavo no gol, Piton e Piquerez para as laterais, Fabrício Bruno e Gustavo Gomes, dobradinha do Palmeiras nessa linha de zaga, nessa linha defensiva, né? Veiga, Adson do Vasco, Scarpa no meio de campo, Estevão, Pedro e Hulk no ataque, técnico Milito. Para você assumir a ponta do programa, desbancar a Josi, que fez 98,33 na última rodada, quem é que leva a faixa de capitão, João? Olha, me dói o coração deixar o Verratti de fora, sendo muito sincero, mas eu acho que não tem espaço. Não Troca. Não, já foi, vambora. Eu acho que o meu capitão vai ser o Hulk, por pegar o São Paulo, a volta do Arana, acho que pesa bastante. E já que a gente tá com o Milito também, vamos torcer pro Hulk muito bem, pro Milito pontuar mais ainda. Boa. Hulk com a faixa de capitão. João, conta um pouquinho mais do teu trabalho. Escola para Cartoleiros é o seu Instagram. Como é que a gente te encontra? É isso aí, Escola para Cartoleiros, tanto no YouTube quanto no Instagram. Lá no YouTube a gente está caminhando para os 200 mil inscritos, então quem puder dar uma fortalecida lá, vou agradecer bastante.
E vambora, contem comigo, que eu puder ajudar, sempre estou à disposição aí. Boa. Joga Cartola faz tempo? Jogo desde 2014, por aí. Comecei em 2014, na época de ouro do Cartola que o pessoal fala, né? Eu vou cometer essa indiscrição, mas quando o cara é novinho, não tem problema. Ele tem 21 anos, nós estamos em 2024, ele joga 10 anos, desde os 11. Tá parecendo o João, meu filho. Nasci com Cartola na mão. Bom, muito legal ter você aqui com a gente, viu, João? Parabéns aí pelo teu trabalho. Obrigado por aceitar o nosso convite. Tomara que seja a primeira de muitas participações aqui no programa. Sempre que quiser, vai ser um prazer te receber, viu? Obrigado pelo convite. Vamos pra cima, vamos mitar. Expectativa, Cão, desse time? Quantos pontos você está imaginando? Eu acho que com essa formação aí dá para bater no mínimo 80. Será que eu busco ela? Se der um pouquinho de sorte, se o Hulk te ajudar, dá. Vamos torcer. Eu sou São Paulino, vou torcer pro Hulk. João, obrigado, viu? Boa sorte aí na rodada. Só lembrando, detalhe importante, que tem 2 jogos que não vão contar para essa rodada do Cartola, né, João? Isso aí. O jogo do Bragantino não vale. Também o jogo do Cuiabá. Então, são 2 partidas aí que quem escalou jogadores desses confrontos, fique de olho porque não vai valer. Bragantino Internacional, Cuiabá e Juventude não vale para essa rodada do Cartola. Então você tem 8 jogos à disposição. E dá uma olhada aqui no programa, porque o time do João ficou fera, viu? Vale a cola. João, obrigado de novo, viu? Boa semana, bom feriado, porque hoje é feriado em São Paulo, não no Brasil inteiro, mas aqui em São Paulo. Revolução Constitucionalista. Aí. E pega o seu edredom, seu balde de pipoca. Já curtiu a Eurocopa à tarde? Agora é hora de Copa América à noite. Abraço, amigo. Até mais, prazer te conhecer. Prazer é todo meu, cara. Então, para você que acompanha o Caioba Cartola Show, toda terça-feira, 7 da noite, a gente vem escalar para ajudar um pouquinho, abrir a sua cabeça, buscar alternativas diferentes para você imitar na rodada. Valeu, galera. Semana que vem a gente está de volta com mais um grande convidado.